Olá, bom dia! Hoje é sábado. Para muitos, dia de descanso. Para todos nós, último dia da semana. E como eu venho dizendo, os finais de semana são momentos propícios para refletirmos a respeito da semana que se passou, mas também momento de nós pensarmos, planejarmos a semana que começa no domingo, a partir de amanhã. Por isso, eu quero convidar você para que juntos pensemos um pouco, brevemente, a respeito da vontade de Deus. É muito interessante quando nós olhamos para a oração de Jesus no Getsemane, próximo da sua prisão, sofrendo as tensões humanas de tudo aquilo que ele viveria na cruz, a humilhação, o martírio. E ele ora ao Senhor, pedindo para que, se fosse possível, que afastasse dele todo aquele sofrimento. Mas é interessante que no pedido de Jesus, o pedido de Jesus vem sempre acompanhado da seguinte expressão: mas que faça-se a sua vontade e não a minha. Como é bom quando nós conseguimos orar assim de todo o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós entendemos que precisamos pedir para que Deus cumpra a sua vontade em nossas vidas, mas o que de fato nós temos no nosso coração é o desejo de que Deus faça exatamente aquilo que eu quero que Ele faça, no meu tempo, do meu jeito. Assim, muitas vezes, em muitas ocasiões da nossa vida, frases como "que a tua vontade se cumpra na minha vida" são, na verdade, palavras jogadas ao vento, porque muitas vezes o que nós queremos de fato é que Deus faça exatamente o que nós queremos que Ele faça. Certa vez, o apóstolo Paulo relata uma série de orações que ele fez ao Senhor. Ele está falando a respeito das revelações que recebeu de Deus e da grandiosidade do seu relacionamento para com Deus. E na sequência, ele cita este momento que teve com Deus em oração, e ele diz assim: por 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele retirasse de mim um sofrimento, que ele chamou de espinho na carne. O que é mais interessante é que por 3 vezes Deus disse não para o apóstolo Paulo. Nem sempre nós ficamos assim satisfeitos com o não. Mas embora isso seja uma realidade, nós precisamos entender que sempre a resposta de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o apóstolo Paulo então conta neste texto que ele entendeu a razão da negativa de Deus para com o seu sofrimento, para que ele não ficasse soberbo por causa das revelações que ele havia recebido. Então, ele entendeu o significado a respeito da graça de Deus, que é totalmente suficiente para nos fazer satisfeitos. Existe propósito na vontade de Deus. Infelizmente, algumas pessoas lidam com a vontade de Deus como se fossem meros caprichos de um Deus que se alegra no sofrimento das pessoas. Isso não é verdade. Nós não podemos admitir esse tipo de alegação. A vontade de Deus para com seus filhos, ela é de fato sempre boa, perfeita e agradável, ainda que em muitos momentos da nossa vida
nos faça chorar, porque às vezes, embora estejamos desejando sorrir, o que nós de fato precisamos é chorar um pouco, para que na sequência o nosso sorriso faça sentido real. Por isso, meu querido amigo, irmão, nesta manhã eu convido você a refletir a respeito da veracidade das nossas orações quando pedimos para que Deus cumpra sobre nós a sua vontade. Ele vai sempre fazer a vontade dele. E quando o nosso coração está disposto e aberto para viver a vontade de Deus, nós veremos propósito em cada uma das decisões de Deus a nosso respeito. E ainda que contrarie a nossa vontade, nós seremos habilitados pelo Espírito Santo a louvar a Deus por sua vontade em nós. Que Deus nos conceda a graça de perceber, de valorizar a vontade de Deus nas nossas vidas. Que possamos de fato, e não apenas de palavra, desejar a vontade de Deus para nós, ainda que isso signifique contrariar, como isso acontece, as nossas próprias vontades. Eu sei que é difícil. É uma luta cotidiana de nós com nós mesmos, mas é necessário que essa luta seja travada para que Deus prevaleça em nós e que a nossa vida glorifique a Ele. Que Deus te abençoe, que Deus nos conceda então a graça de vivermos felizes no propósito de Deus. Nos encontramos na próxima segunda-feira e por isso eu me despeço agora orando por você e com você, agradecendo a Deus por toda esta semana e pedindo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas para a semana que começará amanhã. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por todo o seu cuidado. Te louvamos, ó Deus, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, como nos diz a Escritura. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado por esta semana que passou, pelo seu sustento. Ao tempo que também pedimos, ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas na próxima semana, nos motivando, ó Deus, nos levando a cada dia a um relacionamento sincero contigo. Permita, Deus, que tenhamos consciência das nossas orações, que sejam, ó Deus, intencionais, que tenham como propósito a glória do seu nome. Nos ajude a entender a sua vontade a nosso respeito e a vivê-la com alegria, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você. Como eu disse, nos encontramos na segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração.